Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou Kevin Nicolas e hoje é dia de Primeira Fila Análise, onde faremos aqui a análise do GP de Mônaco de 2022, a boa corrida que tivemos em Mônaco nesse último final de semana. Abordaremos o quali, abordaremos a corrida, as polêmicas, enfim, daremos notas. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mônaco é uma pista que vem sofrendo muitas críticas, especialmente nos últimos anos, apesar de toda a tradição e história. Porque Mônaco, apesar de sempre ter corridas com poucas ultrapassagens e ação, nos últimos anos parece que isso ficou pior ainda. Só a prova de 2019 da minha mente vem como uma prova decente nos últimos anos, né? Com um pouquinho de emoção, com drama, as outras em compensação, né? Procissões. Então essa corrida de 2022 serviu pra gente ter novas esperanças em relação a Mônaco, né? Porque foi uma boa corrida que tivemos no Principado. Mas enfim, vamos começar falando do final de semana, começando com o quali. Não tivemos grandes surpresas, com exceção ali do Ricciardo que ficou no Q2 com a McLaren, né? E do Vettel que conseguiu levar a Aston Martin pro Q3, mas não teve muita surpresa, assim. Eu acho que não teve nenhuma surpresa de fato. Aí chegamos no Q3, onde o Leclerc foi mais rápido na primeira ida para a pista. Só que na segunda ida o Pérez e o Sainz bateram, causaram a bandeira vermelha e a pole ficou com o Leclerc. Aqui não tem que ter punição pra ninguém, no máximo foi um vacilo gigantesco dos fiscais, né, que demoraram pra acionar a bandeira amarela. O Sainz, por exemplo, não viu a bandeira amarela e aí bateu. Mas enfim, foi isso, o Leclerc na pole, em segundo o Sainz, em terceiro Pérez, em quarto Verstappen. Então chegamos na corrida em que tivemos um momento trapalhões da direção de prova que, meu Deus do céu! Primeiro adiaram a largada, que de início eu achei que era porque, né, as equipes não tinham colocado pneus intermediários ainda, aí já tinha passado o protocolo de 5 minutos de largada, eles precisavam colocar, aí a direção de prova deu uma colher de chá, mas não foi nada disso. Eles fizeram isso com a justificativa que tinha chuva pesada chegando, e aí eles precisavam que as equipes colocassem os pneus certos de chuva, prevendo a chuva daqui a 10 minutos. Uma loucura, cara. Se a chuva forte ia chegar, pra que adiar a largada, cara? Quanto antes largar, melhor. Aí depois de muito tempo, né, começaram a dar as voltas de apresentação e aí caiu um temporal, cara. E ali não tinha condições de corrida. Todo mundo teve que voltar pro box porque teve a bandeira vermelha, que inclusive foi a decisão certa de paralisar a corrida. E depois de uma demora gigantesca de 40 minutos, que eu acho que dava para liberar antes, a largada enfim foi dada e largada lançada. E o Latifi e o Stroll conseguiram bater antes mesmo da bandeira verde. Parabéns para os dois, esses canadenses só dão orgulho. Beleza, a pista começou a secar e consequentemente alguns pilotos foram colocando pneus intermediários. Eles demoraram algumas voltas ali para poder funcionar da maneira correta, mas quando os pneus funcionaram, pô, o Gasly que o diga, conseguiu passar tanto o Joe quanto o Ricciardo na pista, se aproveitando de ter os pneus intermediários. Outros pilotos começaram a parar, até que na volta 17 o Pérez foi o primeiro dos ponteiros a colocar intermediários. A pista naquele momento tinha pontos bem secos e tinha pontos levemente molhados ainda. Então o Sainz, por exemplo, ia sair dos pneus de chuva pesada direto para os slicks. Na volta seguinte, Leclerc e Verstappen pararam para colocar os intermediários. O resultado, o Pérez passou os dois. E quando o Pérez estava chegando no Sainz, o espanhol parou nos boxes para colocar os slicks de forma direta. E junto veio o Leclerc, que perdeu tempo nessa brincadeira aí, né? Isso seria crucial mais na frente. Pois Verstappen e Pérez pararam na volta seguinte, dando uma volta extra ali com os pneus intermediários. Isso funcionou. Assim como em 2016, que o Ricciardo também ganhou tempo em relação ao Hamilton com essa estratégia. Pena que a equipe de boxe fez cagada, né? E aí o Pérez apareceu como líder e o Verstappen como terceiro. Então chegamos na grande polêmica da corrida. O Verstappen merecia ser punido por ter pisado na linha branca ou não? Na minha opinião, o problema já tá na regra. Deveria ser uma regra objetiva. Pisou na linha? Punido. Não pisou? Não punido. A não ser em casos, por exemplo, de pilotos que empurrem, né, esse piloto para a linha, ele acaba pisando na linha branca, mas isso é outro caso, não é o caso de agora. Mas dentro do critério da FIA, que leva em consideração a subjetividade, né, ele não foi punido. Tô questionando mais a regra do que a não punição de fato, até porque isso abre margem demais, cara. Na minha opinião, ele deveria ser punido com 5 segundos, mas se a regra diz que não, né, então, né, tem que fazer, cara. Seguimos então, o Ocon acabou sendo punido com 5 segundos por esse toque com o Lewis Hamilton, né, que, na moral, cara, pô, o Ocon fechou a porta com o Hamilton já do lado dele, é até justa a punição. Se bem que eu não daria a punição, mas, né, a FIA entendeu que era
digno de punição, né? Tanto é que o Hamilton teve problema da asa. Não acho tão absurdo, cara. É uma decisão até bem plausível. Aí então, na sequência de uma ultrapassagem do Joe no Mick, o Pérez e o Sainz chegaram nos dois. E nisso aí o Sainz se aproximou demais e deu uma salvada sensacional, cara. Que salvada do Sainz. Então, tivemos a batida ali do Mick Schumacher, que divide o carro em dois, que, meu Deus do céu, o Mick é um senhor prejuízo. E destaque novamente para a direção de prova, que demorou um século para colocar o safety car real na pista e mais um século para dar bandeira vermelha, sendo que desde o começo a gente já viu que era situação de bandeira vermelha. A direção de prova no domingo, ó, tava boa demais, cara. Com a bandeira vermelha, as equipes optaram por compostos diferentes. As Red Bulls colocaram os pneus médios e as Ferraris os pneus duros, por exemplo. Depois, na relargada aí, nós tivemos o Joe segurando o carro legal, o Alonso segurando meio mundo atrás dele, depois fazendo a volta mais rápida. Simplesmente Alonso, senhoras e senhores. E o final de prova no limite de 2 horas emocionante, com os 4 primeiros coladinhos, cara. O Sainz estava tentando dar o bote no Pérez ali, mas não estava conseguindo. É muito difícil ultrapassar em Mônaco, mas é aquele final que dá uma tensão danada. E assim, o Pérez venceu o GP de Mônaco de forma emocionante, a primeira vitória dele no Principado. E segundo chegou Carlos Sainz, em terceiro Verstappen. E o Leclerc foi o quarto de forma sofrida, cara. O que esse moleque sofre em Mônaco é brincadeira. No pódio o Pérez chorou, tava emocionadíssimo, né? Também ganhar em Mônaco é um momento especial para todo piloto, né? E mal sabia a gente o que aconteceu na noite em Mônaco, hein? Ah, rapaz, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, cara, se quiserem pesquisa, eu só vou deixar aqui no ar, cara. Então, a classificação do campeonato tá desse jeito aqui. Max Verstappen tem 9 pontos agora de frente para o segundo, que é Leclerc. 125 pontos para Max Verstappen, 116 para Charles Leclerc, 110 para o Pérez. O Pérez tá na briga. Em quarto aparece o George Russell, que tá fazendo uma temporada sensacional até aqui, à frente de Carlos Sainz, que é o quinto colocado, e sexto vem Hamilton. Seguido de Norris, Bottas, Ocon e Magnussen. E agora chega aquela hora que vocês gostam, né? Vamos para as notas! Começamos aqui com o vencedor da prova. Vou dar nota 9 para o Pérez. Cara, fiquei pensando 9 ou 9,5. Eu vou dar nota 9 assim, porque ele não foi tão espetacular assim, né? Teve problema no treino classificatório que ele bateu, mas na corrida ele foi impressionante. Então nota 9 aí para o Pérez, que também é a nota do Carlos Sainz, porque eles tiveram performances muito parecidas, cara. Sim, foi mais circunstancial a vitória do Pérez, mas os dois tiveram pilotagens espetaculares, então nota 9 para ambos. Pro Verstappen, nota 8, cara, porque no fim de semana em Mônaco ele foi bem abaixo do que a gente espera do Max Verstappen realmente, né? Nota 8 aí para ele, que ficou atrás do Pérez no treino classificatório, que na corrida, né, não conseguiu impor seu ritmo tão bem, até porque Mônaco é complicado mesmo, mas ele ficou atrás do Pérez no fim de semana inteiro, né, acabou ficando atrás também do Sainz, fez a corridinha dele, cara, não foi o que a gente esperava, mas aí nota 8 pra ele. Pro Leclerc vou dar uma notinha um pouco maior, um 8,5, e vocês vão entender por quê. O Leclerc foi o pole position, então, pô, ele tava bem. Ele tava liderando a corrida ali, do começo até as paradas, cara. O Leclerc tava fazendo uma baita corrida dele em Mônaco. Só que a equipe acabou ferrando ele na estratégia, né? Acabou caindo para quarto, que não tava nas mãos dele. Então por isso eu vou dar uma nota 8,5 maior que o Verstappen, né? Porque situações ali que não tinha muito como ele controlar, tá ligado? Porque ele foi o pole, ele liderou a corrida no começo, só que caiu para quarto. Pro Russell e pro Norris, nota 8,5 também. O Russell fazendo aquela corrida bem George Russell, quinto lugarzinho ali, sem comandar os da frente, mas também sem ser muito ameaçado. Se bem que ele foi ameaçado no final pelo Lando Norris, que fez uma corridaça com a McLaren, né? Um fim de semana bom do Lando Norris com a McLaren. Ambos fizeram corridas muito boas, então nota 8,5 para eles ali, no nível deles, né? Chegaram em quinto e sexto, então 8,5. Pro Alonso, cara, nota 8. Porque assim, o Alonso foi sétimo colocado e controlou a corrida de uma forma assim bizarra, mas que funcionou muito bem, bem ao estilo Alonso. Ele segurou meio mundo atrás dele ali após a relargada e depois começou a fazer a volta mais rápida, cara. Controlou a corrida muito bem e chegou na sétima posição de forma tranquila depois do final. Então, 8 aí pro Alonso. Pro Hamilton, cara, vou dar nota 7, cara. Assim, vocês podem estar achando que eu tô pegando demais no pé do Hamilton, porque ultimamente só tô dando nota ruim pra ele, né? 7, 6, por aí vai.
Só que não tem muito o que fazer, cara, assim, a corrida dele não foi boa, o fim de semana dele não foi bom. A corrida dele não foi boa, cara, ele no final da prova acabou tomando uma pressão gigantesca de Ocon, de Bottas, daquela filinha que tava atrás, ele até chegou ali com uma margem de 1 segundo, mas não foi muita coisa. Isso que ele tava com essa consertada já e tal, né, porque teve aquele toque com o Ocon que prejudicou muito ele, certamente, por isso que a nota aqui é 7, eu tava até pensando em dar um 7,5 e tudo mais, só que, né, não foi uma boa corrida, não foi o meu fim de semana, então 7 aí pro Hamilton. Pro Bottas, assim, 8,5 pro Bottas, porque foi uma boa corrida dele, cara. Assim, bem ao estilo Bottas, ninguém nota muito ele, vai ali discretinho e tal, mas consegue arrumar uns bons pontos. Lembrando que ele largou na 12ª posição e chegou então em nono. Foi uma boa corrida do Bottas, não foi ruim não. Pro Vettel, nota 8, fiquei pensando em 8, 8,5 e tal. Vou dar uma nota 8 aqui pro Vettel, que conseguiu levar a Aston Martin para o Q3 e terminou pontuando em Mônaco, né? Superando as expectativas que tínhamos da Aston Martin para esse final de semana. Então, boa corrida do Vettel. Podia até levar pro 8,5, mas fica no 8 mesmo. Pro Gasly, cara, sim, vocês podem estar achando, tu tá maluco de dar essa nota pro Gasly. 9. Sim, o Gasly ele fez uma baita corrida. A pena é que ele largou lá de trás, cara. O Gasly largou na 17ª posição, cara, e chegou em 11º, o que foi uma boa corrida dele. Ele largou de trás e chegou em 11º, só que não pontuou e tal. Então acaba pesando um pouco na hora da análise. Mas ele foi lá, fez 2 ultrapassagens em Mônaco, que conta muito. Fez uma corrida sólida e tal. Chegou a brigar por pontos, só que acabou terminando na 11ª posição. Mas nota 9 pro Gasly. Pro Ocon, nota 7, cara. Nota 7. Ele até fez uma corrida boa. Só que ele foi punido por erro dele, né? Ele acabou fechando a porta pro Hamilton ali, no momento que o Hamilton estava totalmente ao lado dele, não tinha como fechar a porta ali sem acontecer o contato. E aí foi punido por culpa dele, e aí terminou fora dos pontos, apesar de uma corrida ok. Por isso que eu vou dar um 7, não 6 e tal. Um 7zinho aí pro Ocon. Pro Ricardo não tem muito o que falar, cara. Nota 5. Assim, o Ricardo chegou em Mônaco com expectativas, porque ele sempre foi um piloto que andou muito bem em Mônaco. Ele tem 2 poles no currículo lá, uma vitória. Só que o fim de semana dele foi horroroso. O Norris estava brigando lá por 5º lugar, enquanto ele estava em 15º, 14º. E terminou a corrida ali numa posição bem mais ou menos, né? 13º. Então assim, corrida bem abaixo do Ricardo, nota 5 para ele. Pro Stroll, cara, nota 4,5 e pro Latifi também 4,5. Eles fizeram corridas parecidas, eles não têm carros tão bons e tudo mais, né? É corrida merecida ali de 5, 5,5. Só que a gente tem que lembrar do negócio. Ambos bateram antes da bandeira verde da largada, então isso tira ponto, ambos estão com 4,5. É isso, caguei regra, é nóis, 4,5 pros dois. Pro Joe, cara, podia elevar um pouquinho, 5, 5,5, 5, 5,5, vamos dar 5 pra ele, porque pesa um pouco também o treino classificatório. A gente conta aqui o fim de semana inteiro, né, então, né, conta o treino classificatório, conta a corrida. No quali ele foi o último, e o último por muito. Tá, que tem uma pitadinha assim de falta de sorte e tudo mais, né? Só que ele foi muito mal. O que salvou ele um pouco foi a corrida dele, que, né, teve ali uma ultrapassagemzinha em cima do Mick, mas bem discreta, então nota 5 pra ele. Ah, Tsunoda! Pô, nota 4,5 pra time, velho. Ele fez um treino classificatório para as expectativas aí da AlphaTauri, né, e tal, ficaram Q2, tudo certo. Só que na corrida ele foi abaixo do que se esperava, né, e tal. Pode ter sido prejudicado pela equipe e tudo mais, só que nota 4,5 pra ele. O Albon, cara, é um 4 que eu vou dar pra ele, podia ser menor, cara, porque assim, a corrida do Albon foi um desastre. Beleza, ele teve que abandonar por problemas no carro, só que ele parece que se esqueceu de que existia bandeira azul na prova, cara. Ele era até pra ser punido, porque ele não deu passagem pro Leclerc, demorou para dar passagem pro Leclerc, atrasou o piloto monegasco, fora outras bobagens ali pequenas que ele fez durante a prova. Então, nota 4 para ti, Albon. Pro Mick Schumacher, cara, nota 3 para ele, podia ser até mais baixo, um 2 aí. Mas 2 foi na Arábia Saudita, onde a gente não teve avaliação direito dele, né? Só do Q1 e um pouquinho do Q2. Então nota 3 aí, porque foi uma corrida bem abaixo do Mick Schumacher, tanto no treino classificatório quanto na corrida, e o acidente dele, né, bem, não tem o que falar, cara, assim, 3. E para finalizar, o Magnussen nota 4 também, né, ele ficou no Q2 ali com a Haas, e na corrida
teve problema, não tem nem como a gente avaliar direito o Magnussen, por isso que fica essa nota 4. Fica quase como uma nota aí de preenchimento. Enfim, esse foi o último primeira fila análise. Sim, o quadro vai acabar. Não sei o que eu vou fazer no futuro para poder analisar as corridas, se é que eu vou fazer alguma coisa do tipo. Tô ainda pensando, nós temos 2 semanas até o próximo GP, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer algo até lá. E assim, é porque o quadro é um quadro que dá pouco retorno, cara. Assim, é pouquíssimas views, e assim, é geralmente algo que eu já falei no Giro do Motor, não tem muito o que acrescentar aqui. O máximo é as notas, que é algo, né, que é legal de fazer e tal. O quadro é um quadro que eu não gosto tanto de fazer, é algo assim meio, né, tapa buraco, tal, né, perdi um pouco a graça aí de fazer a primeira fila análise. Então, é isso, cara. É o último primeira fila análise. Muito obrigado a vocês aí que gostaram desse quadro e tudo mais, né? Que eu não sei se são muitos. Mas enfim, é isso. É o último primeira fila... ai, meu Deus. Eu não consigo falar. É o último primeira fila análise. E é isso. Muito obrigado. E, né? Esse foi o GP de Mônaco de 2022. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique no gostei, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Se você tiver sugestão de tema, quadro, vídeo, coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de entrar no nosso servidor do Discord, link na descrição. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado a quem acompanhou esses episódios aí do primeiro final análise que chega ao fim. E falou!